Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e por favor deixe um comentário porque eu leio todos e respondo sempre que possível. Esta história é sobre um sujeito chamado Cheng Yan, um engenheiro mal pago, que morreu devido ao estresse da carga de trabalho e se viu reencarnado no corpo de um príncipe. Neste novo mundo, existem bruxas com poderes sobrenaturais, e Cheng Yan planeja usar suas habilidades de engenharia e os poderes das bruxas para progredir nesta sociedade primitiva. Sua nova vida começa abruptamente quando ele ouve alguém chamando-o para acordar. Ao abrir os olhos, ele se vê sentado em uma cadeira, perplexo com um ambiente desconhecido. Ele olha ao redor e vê mulheres vestidas de forma estranha. Quando olha para a frente, vê uma cidade inteira reunida em torno do que parece ser uma plataforma de execução. Naturalmente, o pobre coitado fica perplexo com essa cena bizarra. Quer dizer, há pouco tempo, ele provavelmente estava fazendo contas ou esboçando algum projeto, não evitando decapitações. De repente, um careca se dirige a ele como príncipe e o lembra que a hora da execução chegou e que ele precisa anunciar sua decisão em breve. O garoto permanece sem entender o que está acontecendo por um momento, mas quando se concentra, as lembranças do antigo dono do corpo inundam sua mente instantaneamente. Aparentemente, ele é o quarto príncipe do Castelo Cinzento, conhecido como Roland Wimbledon. Ele se lembra de seu pai designando todos os seus irmãos para vários territórios sob seu controle, com a promessa em 5 anos: aquele que governar melhor herdará o reinado. Mas o garoto enfrenta um grande problema. Ele é apenas um cara comum, enquanto seus irmãos são um grupo formidável, o que lhes dá uma vantagem nesta competição. O primeiro príncipe possui habilidades marciais excepcionais. O segundo se destaca nas finanças. A terceira princesa comanda um exército. E a quinta princesa é extremamente inteligente. Enquanto isso, Roland, como o quarto príncipe, parece ser apenas um desperdício de oxigênio até agora, sem talentos notáveis para piorar a situação. Ele foi designado para uma cidade fronteiriça deserta, uma cidade esquecida por Deus, onde as ruas estão cheias de sujeira e abandono. Aqui ele precisa interagir com os moradores locais e, de alguma forma, transformar este lugar sombrio em um território próspero. Embora sentindo pena da situação, o velho o lembra mais uma vez. Faça seu anúncio rapidamente. É então que o garoto percebe que tem uma bruxa para executar hoje. A multidão está inquieta, ansiosa, para testemunhar a morte dessa suposta bruxa, que eles acreditam ser uma cria do diabo e merecedora da morte. O menino fica chocado com as bobagens ditas por esses indivíduos desorganizados e profundamente decepcionado com seu comportamento incivilizado, o que o enfurece. Frustrado, ele joga o papel das mãos do velho para longe e, com uma expressão irritada, ordena. A multidão fica em silêncio, claramente insatisfeita com a decisão repentina do príncipe. Depois de ver a reação do público, ele solta um suspiro cansado. Estou derrotado, diz ele. Vamos adiar o julgamento para outro dia. O velho tenta convencê-lo. O cavaleiro-chefe Carter Lance dá um passo à frente, incitando-o a pensar melhor. Ele insiste. Eles devem executar a bruxa imediatamente para evitar que outras bruxas tentem salvá-la. O príncipe não consegue conter o riso ao ver aquele cavaleiro forte, com a constituição física de um touro. Parecendo tão assustado com bruxas, nosso herói então começa a descer, casualmente apontando: se mais bruxas aparecessem, poderíamos esmagá-las todas de uma vez. O cavaleiro não tem ideia de como lidar com isso, e a cena muda para a residência do quarto príncipe no castelo de Bordertown South. Lá fora, o cavaleiro rabugento fica parado, enquanto nosso herói bate a porta na sua cara. O príncipe solta um suspiro a princípio, mas de repente surta. Nunca lidei com tanta gente em toda a minha vida. Mesmo depois de sua morte sem sentido, ele não reclama, pois é grato por esta segunda chance na vida. Ele está decidido a assumir o lugar do príncipe Roland e descobrir o que está acontecendo com a bruxa. A cena então muda para a masmorra em Bordertown.
onde ele está prestes a encontrar a bruxa. Apesar de todos os avisos de seu cavaleiro sobre os perigos potenciais que o aguardam, o garoto apenas ri, zombando do seu cavaleiro-chefe. Você está assustado como um covarde com uma garotinha. Mas o cavaleiro insiste nervosamente. Bruxas são servas do diabo. Oh, imperturbável. Nosso herói continua caminhando até finalmente dar de cara com a suposta bruxa. A bruxa se levanta e dá um passo à frente, e nosso herói começa a corar um pouco ao ver sua beleza. Mas seu cavaleiro barulhento imediatamente se intromete. Afaste-se da bruxa, ele diz ao príncipe. Nosso herói apenas coloca a mão no ombro do cavaleiro, tranquilizando-o, e dá um passo à frente novamente. Qual é o seu nome? Pergunta ele à garota. Mais uma vez, o falastrão irritante interrompe antes mesmo que eles possam trocar gentilezas. Finalmente farto da tagarelice constante do cavaleiro, nosso herói dá uma leve pancada na cabeça do sujeito de armadura brilhante, frustrado, e diz: Fique longe enquanto eu falo. Virando-se para a garota, nosso herói pergunta: Você concorda em compartilhar sua história e seu nome? Ela decide contar tudo. Acontece que o pai dela estava trabalhando nas minas quando um desabamento o prendeu. Um mineiro ganancioso tentou saquear suas coisas no meio do caos. Ela convocou os vizinhos para ajudar a libertar seu pai, mas seu tio teve que lutar com o careca McShine. Quando ele estava prestes a acabar com o tio dela, ela interveio, estendeu a mão e, sem querer, fez algo que nunca quis fazer. O homem queimou até virar cinzas, deixando apenas cinzas. Este foi o dia em que os vizinhos a rotularam de bruxa má, mesmo ela implorando para que não revelassem seu segredo sobre bruxaria. E o pior de tudo é que o próprio pai dela a dedurou. Aí o mesmo consultor de sempre aparece e sugere que nosso herói deveria acabar com a moça antes que ela faça algo suspeito. Mas o prota diz para ele se acalmar, porque está curioso para ver essa bruxaria em ação. A moça fica perplexa. Alguém quer mesmo que eu libere meus poderes, mas nosso herói não se importa, incentivando-a a ir em frente. Ela o lembra de que seus poderes estão bloqueados por um medalhão em volta do pescoço e pergunta se ele realmente topa que ela o tire, avisando que ela pode causar o caos. Mas então ele agarra a corrente do medalhão, quebra e joga-o fora como se não fosse nada. Mostre logo seus malditos poderes, ele diz a ela. E então o fogo começa a crepitar ao redor dela, e essa dança macabra de chamas deixa os olhos do nosso herói arregalados. A cela inteira se ilumina com a luz. O príncipe surta, enquanto a mulher sai calmamente após derreter as grades da prisão. O cavaleiro dispara na direção oposta, mas o nosso prota fica simplesmente encantado com os poderes ígneos dela. Finalmente, ele entende por que seu consultor disse: o fogo não pode tocá-la porque ela mesma é basicamente fogo. Assim que as chamas se apagam, o antigo engenheiro dentro dele surge com uma ideia genial. Ele não vai desperdiçar uma magia tão épica sem usá-la para revolucionar as coisas. Quando ela pede que ele acabe com a vida dela, porque ela lhe mostrou o que ele queria ver, ele a surpreende. Ele joga o casaco sobre as roupas queimadas dela e diz que ela está contratada. O príncipe Ronald, baseando-se em seu conhecimento de vidas passadas, declara que ela é essencialmente uma máquina de movimento perpétuo, capaz de gerar poder de fogo aparentemente do nada. No entanto, nem todos compartilham o pensamento visionário do príncipe. O consultor fica completamente irritado com a decisão de Ronald. Você precisa se lembrar da habilidade da bruxa de destruir qualquer um com um simples gesto. Ele grita. Além disso, ele alerta. Contratá-la pode atrair a atenção da Associação de Cooperação das Bruxas, o que pode levar à sua destruição. Mas Ronald ignora as preocupações do velho, instruindo-o. Prepare um contrato de trabalho. Ele então se afasta, mencionando casualmente: pretendo estabelecer uma relação de trabalho com a bruxa Ana, e ordena ainda ao consultor: arranja acomodação para ela também. De volta ao escritório administrativo no castelo da cidade fronteiriça, o velho relata: cuidei de tudo conforme as instruções, mas não tenho certeza se pouparei a vida da bruxa. O príncipe o interrompe dizendo:
Não questione minhas decisões. Para ele, bruxas não são monstros, mas o velho ainda não está convencido. É aí que nosso herói deixa tudo claro, lembrando-o. Border Town é uma bagunça total, e ele não tem a riqueza nem a inteligência do irmão. Então, vencer aqui é uma aposta arriscada, e ele precisa tentar algo inovador para conquistar a vitória. O velho fica impressionado com a determinação do príncipe e concorda em marcar um encontro com a senhorita Ana. Enquanto isso, a senhorita Ana está se lavando e se limpando completamente. Assim que estiver toda bonitinha e arrumada, com roupas bonitas, ela será escoltada para conhecer o nosso herói. O cavaleiro mostra ao nosso herói a casa onde Ana ficará hospedada. O príncipe está bastante impressionado com a casa, especialmente porque foi preparado em tão pouco tempo. Nesse momento, o cavaleiro anuncia a chegada de Ana. Quando o nosso herói se vira, ele a vê em trajes de dama, absolutamente deslumbrante. Ele fica agradavelmente surpreso e impressionado com o resultado das roupas. "Você está confortável com a sua roupa nova?" pergunta ele. Mas, em vez de ficar feliz, ela começa a reclamar, questionando: "Por que você está dando abrigo a uma assassina como eu? Alguém contaminada pela maldade e odiada por todos?" O príncipe a surpreende ao dizer: "Eu não vejo as coisas dessa forma." Ele descarta toda a conversa sobre bruxas más e poderes do diabo como bobagem. Ele explica: "As pessoas estão com medo porque não entendem a importância dela para a sociedade." Ele estende a mão e diz: "Eu te aceito, apesar dos seus defeitos." Ele promete ensiná-la a usar seus poderes para o bem e causar um impacto positivo no mundo. Uma vez dentro da casa vazia, Ana imediatamente começa a praticar, liberando seus poderes de fogo. No entanto, enquanto as chamas se espalham incontrolavelmente, nosso prota percebe que ensinar a ela o controle da magia vai ser mais difícil do que ele imaginava. Além disso, há o problema de que toda vez que ela usa seus poderes, suas roupas são incineradas, deixando-a envergonhada e nua. Ambos se sentem constrangidos, mas nosso herói fica aliviado por ter preparado várias mudas de roupa com antecedência. Nesse momento, o velho chega de repente com notícias urgentes. Enquanto alfegava, ele choca a todos ao relatar: "Nossas patrulhas detectaram sinais de atividade demoníaca meses antes do esperado este ano." É claro que nosso herói não tem ideia sobre esses meses de demônios, e ver todos aterrorizados só aumenta a sua curiosidade. O velho revela ao príncipe desavisado: todo inverno, após a primeira nevasca, e quando o sol se põe, os portões do inferno se abrem nas montanhas Espinha do Dragão. A cidade fronteiriça não é defensável, então todos devem fugir para a fortaleza Cancioneiro. No entanto, o velho o tranquiliza, dizendo que sua segurança é a maior prioridade deles. Curioso, o prota pergunta: "Você já viu esses portões do inferno?" "Ah", o velho responde não, explicando que é impossível para eles verem tais coisas. As montanhas Espinha do Dragão não são apenas intransponíveis, mas também emitem um miasma fétido, que afeta qualquer um que se aproxime demais, a menos que já tenha caído nas garras do diabo, o que significa que apenas bruxas podem explorar a área e ver os portões do inferno. O príncipe então pergunta: "Você já encontrou demônios?" O velho responde: "Não, é a primeira vez dele na região central de Grey Castle, e quase ninguém nunca ficou cara a cara com um demônio de verdade." Parece que faz sentido para o nosso herói, porque este lugar não prospera com uma economia agitada, porque as pessoas sempre são evacuadas no final de cada ano. O prota então levanta um ponto válido. Se a fortaleza Cancioneiro consegue afastar os demônios, significa que eles não são invencíveis. Com isso em mente, ele está ansioso para enfrentar esses demônios sozinho. O velho fica apavorado com o plano e explica: "A fortaleza Longsong tem muralhas enormes, e a tropa de elite do Duque Rion está estacionada lá. Eles são formidáveis, e a vila fronteiriça fica nas montanhas da encosta norte, que servem como um sistema de alerta antecipado para a fortaleza Longsong sobre ameaças iminentes." Mas nosso herói permanece resoluto e instrui o velho a reunir soldados locais com experiência em combater demônios. Sob o mirante, sob o dia claro,
Vemos nossa dupla lanchando. Enquanto isso, o príncipe pede: conte-me algo sobre os meses dos demônios. A senhorita obedece imediatamente. Seu tom fica mais sério ao descrever a experiência infernal dos meses de demônios. Ao contrário de figurões como o nosso herói, os plebeus aqui lidam com esse pesadelo todos os anos. Ela explica que seu pai, um mineiro como muitos outros na cidade, luta diariamente para sobreviver. Quando os meses dos demônios começam, o povo de Border Town envia a produção mineradora anual para a fortaleza Longsong, em troca das rações do ano seguinte e de algumas moedas de ouro. Durante esse período, todos se abrigam na fortaleza Longsong até o inverno passar. Teve um ano em que os meses dos demônios duraram 4 meses seguidos e brutais. Autoridades da cidade na fortaleza Longsong disseram o minério que produzimos no outono só dava para comprar 3 meses de comida. O suprimento do 4º mês teve que esperar por minério novo, mas os meses dos demônios duraram mais 1 mês, o que aprisionou as pessoas dentro da fortaleza. E para piorar, a comida de Canção Longa foi dividida igualmente entre as pessoas, levando os fortes a intimidar os fracos. O príncipe fica irritado ao ouvir a triste história dela e diz diretamente à moça: ninguém mais vai sofrer com esses meses de demônios. Saindo do mirante, nosso herói pede para se encontrar com o consultor para verificar o progresso. A cena muda para o escritório administrativo de Border Town, para onde o consultor Barove trouxe 3 pessoas. 2 são soldados, figurões encarregados da patrulha de Border Town e que acendem o farol todos os anos. O terceiro é um caçador que afirma já ter enfrentado demônios antes, chegando a capturar um. A princípio, um dos soldados assustados gagueja ao falar na frente do príncipe, resmungando coisas sem sentido. O príncipe, então, cutuca o outro soldado. Fale mais alto. O outro, então, explica: os demônios costumavam ser criaturas comuns na floresta, mas o miasma maligno os transformou em feras selvagens. Eles são resistentes, mas ainda assim podem ser mortos. Quando os meses de demônios terminam, a fortaleza Cancioneiro envia cavalaria para eliminar qualquer retardatário na área. É nesse momento que o caçador bate o pé no chão, como se estivesse se exibindo. Gabando-se, esses monstros são tão fáceis quanto fatiar pepinos com a minha espada. E eu já derrubei 2. O grandalhão, então, se ajoelha diante do nosso príncipe. O consultor apresenta o caçador como o machado de ferro, dizendo: há rumores de que ele é tão alto por causa do sangue de monstro gigante que corre nas veias. Vindo do clã Mojin, nosso herói pergunta diretamente se suas histórias são verdadeiras. Machado de Ferro acena com confiança, dizendo: já matei um javali demoníaco e um lobo. Machado de Ferro explica como os caçadores classificam os demônios. Como o guarda mencionou, essas criaturas começaram como animais comuns, mas enlouqueceram depois de experimentar o miasma do inferno, e é por isso que são tão irritantes. O tipo lobo é furtivo e rápido como um raio, e o javali tem um dorso duro, tão grosso que até bestas têm dificuldade para perfurá-lo. O príncipe rapidamente percebe que esses demônios são essencialmente animais, mas com características aprimoradas. Só o caçador concorda, dizendo: eles não representam uma grande ameaça. No entanto, ele leva a sério o assunto ao falar sobre tipos híbridos, chamando-os de a verdadeira cria do diabo. Ele explica: esses monstros são criações horripilantes que só o inferno poderia criar. Ao mergulhar em um híbrido, o caçador menciona: tinha o corpo e as pernas de uma fera robusta, mas também ostentava asas enormes para voos de curta distância. Além disso, seus sentidos eram aguçados, sempre localizando a presa, não importa quão bem escondida ela estivesse. O caçador mal sobreviveu mergulhando no rio Redwater antes de perder a consciência. Parece que nosso herói consegue lidar com os monstros comuns com paredes grandes, mas não sabe como lidar com aqueles que voam. Ele então pergunta ao seu cavaleiro: esses tipos híbridos de demônios são considerados raros. O cavaleiro assente firmemente, dizendo: durante qualquer mês de demônios, geralmente aparecem 2 ou 3 desses tipos.
É o suficiente para dar uma baita dor de cabeça à fortaleza Longsong. O garoto finalmente liga os pontos. Com um estrondo na mesa, ele anuncia: "Vou ficar em Border Town durante o inverno." Todos ficam boquiabertos com a decisão, e o cavaleiro se esforça para convencê-lo. Estamos em menor número do que os monstros. Nosso herói revida, sugerindo: "Vamos construir um muro do pé da montanha da encosta norte até o rio Redwater." Mas o cavaleiro não acredita e descarta a ideia como se fosse uma utopia, dizendo: "Levaríamos uma vida inteira para construir um muro desses." O prota se inclina para trás e diz ao cavaleiro: "Calma." Ele promete: "Se eu não conseguir erguer o muro rápido, vou recuar como todos os outros, porque também não vou jogar minha vida fora neste lugar." O cavaleiro irritado finalmente se acalma, implorando lealdade. "Salvarei nosso príncipe a qualquer custo." No movimentado Porto Cinzento de Clearwater, avistamos a terceira princesa. Ela comenta sobre a brisa fria do oceano, sinalizando a aproximação do inverno, e então se vira para seu cavaleiro. "Está ficando mais frio", diz ela. Ryan perguntou sobre o retorno da frota de velas negras. Ele garantiu que eles estariam de volta ao porto em 3 dias, se tudo correr bem. A princesa comenta: "Esta é a nossa última expedição do ano, e espero que ela traga algumas surpresas agradáveis." De volta ao palácio, o cavaleiro se pergunta como ela já estava preparada para a competição pelo trono que o pai dela nos lançou. Ela admite que não esperava por isso, mas acha que tudo se resume a abrir caminho para que o filho favorito do rei assuma o trono. Mesmo assim, ela ri dizendo: "Ser bom em administrar as coisas não significa automaticamente que o segundo filho vencerá." Ela diz ao seu cavaleiro: "Vá mais fundo e entenda por que estou enviando a frota da Vela Negra nesta grande expedição." Depois de refletir, o cavaleiro percebe a frota dela não serve apenas para ganhar dinheiro. Ela visa ganhar influência e poder significativos. Desde o lançamento do plano Black Sail, ela reuniu marinheiros habilidosos, lutadores durões e aliados importantes para apoiar sua jogada. Esta é Garcia Wimbledon, a terceira princesa do Castelo Cinzento. Ela está usando inteligência e estratégia para garantir sua chance ao trono. A princesa então pergunta: "Como foi seu plano para matar o quarto príncipe?" O cavaleiro suspira e responde: "Não houve nenhuma notícia da fronteira, o que significa que nosso plano de envenenamento provavelmente fracassou. E os espiões que enviamos para fazer o trabalho estão desaparecidos em combate." Ela imagina que o irmãozinho não deve ter perdido tempo em matar os espiões quando eles foram pegos. Parece que o veneno realmente fez efeito e matou o quarto príncipe. Mas nosso prota simplesmente se reencarna no corpo dele, e é por isso que eles acham que o plano deles com o veneno fracassou. Ela agora planeja matar o prota assim que ele buscar refúgio na fortaleza Longsong, e diz ao seu cavaleiro para esperar até lá. Ela também ironiza, já que o veneno não fez efeito algum. Significa que o veneno de cobra, que vendeu aquela coisa para eles, estava mentindo sobre ser incolor e insípido. E como punição por enganar a terceira princesa, ela sugere ao seu cavaleiro que enforque aquele mentiroso imediatamente. É muito engraçado como ela está prestes a atacar o confiável envenenador deles. Mesmo que o quarto príncipe tenha realmente morrido por causa daquele veneno. A próxima cena nos mostra a Ana sentada em meio à paisagem verdejante, e lá encontramos seu professor, Carl, que lhe pergunta o que você vai ler hoje. É poesia ou talvez a história da igreja deles. A garota cumprimenta o professor e antes que possa dizer qualquer coisa, sua imagem inocente se desfaz diante dos olhos dele. Ele fica olhando com os olhos arregalados. A cena seguinte o leva a uma multidão barulhenta, acusando sua discípula de ser uma bruxa e a reencarnação do diabo. Ao vê-la pendurada ali, ele bate as mãos no rosto, acordando sobressaltado em seu escritório. Assim que finalmente acorda, ele respira fundo, assombrado pela visão do enforcamento de Ana. Se até mesmo uma garota de coração puro como Ana pode ser chamada de má, pensa ele.
Então aqueles gananciosos funcionários administrativos do Castelo Cinzento devem ser verdadeiros demônios nascidos das profundezas do inferno. Ele expressa com raiva se não tivessem trocado por pedras de qualidade inferior só para economizar algumas centenas de ouro. O teatro nunca teria desabado e aquelas vítimas inocentes ainda estariam vivas. Aos seus olhos, esses indivíduos corruptos são os que realmente merecem ser enforcados por seus atos hediondos e corrupções. Infelizmente, este país não os puniu adequadamente. Em vez disso, a culpa recaiu injustamente sobre pedreiros inocentes. Isso resultou em impostos pesados, desigualdade desenfreada, pouca aplicação da lei e até mesmo na rotulação de uma menina curiosa e inocente como um demônio, enviando-a cruelmente para a forca. Ele implora a Deus por ajuda para punir essas pessoas más e merecedoras. De repente, alguém bate à porta e, ao abri-la, encontra uma de suas jovens alunas, Nana. Ela parece muito preocupada e ansiosa. A menina pergunta timidamente: "Vou acabar como Ana enforcada?" O homem rapidamente a tranquiliza com um tapinha na cabeça, prometendo: "Eu vou te proteger, não importa o que aconteça." Ele passeia pela cidade, pensando em como os poderosos maltrataram os inocentes enquanto ele assistia. "Desta vez, eu vou agir, juro. Não vou deixar outra garota sofrer como Ana sofreu." Sua atenção é então atraída para uma comoção na praça da cidade. As pessoas estão reunidas ao redor do quadro de missões, onde leem um aviso afixado pelo Quarto Príncipe. Eles estão procurando trabalhadores para trabalhos de construção nas áreas de fronteira, pedreiros, cascalheiros e muito mais. O aviso detalha tudo o que os candidatos precisam saber. Os olhos do professor se arregalam em choque ao ver o aviso assinado e carimbado com o nome do príncipe. É então que ele se lembra do nosso herói, o Quarto Príncipe. Ele ouviu rumores de que o príncipe tinha todo tipo de ideias únicas e uma personalidade totalmente diferente de todos os outros. O príncipe também não parece ser um grande fã da igreja, o que dá um pouco de esperança ao professor. Mas neste momento ele está preocupado que a Poiarana, que é uma bruxa, possa levá-lo a ser rotulado como simpatizante das bruxas e levá-lo também à forca. Ele aposta na ideia de que se o príncipe odeia a igreja o suficiente, talvez também odeie suas leis rígidas. Essa é a única maneira que ele vê de proteger outras garotas de enfrentarem as punições severas da igreja por serem bruxas. Estamos de volta com o nosso prota e seu cavaleiro. O questiona sobre as dimensões do muro que ele planeja construir. Terá 4,5 metros de altura e 1,8 metros de largura. O suficiente para 4 pessoas ficarem lado a lado no topo, diz o nosso herói. O cavaleiro então menciona que precisaremos cavar uma vala tão funda quanto a altura de uma pessoa para estabilizar uma estrutura tão grande como a parede, que tem 4,5 metros de altura e 1,8 metros de largura no topo. A largura da base precisará ser dobrada para garantir a estabilidade. Mesmo com 350 artesãos trabalhando simultaneamente na escavação e na construção, eles só podem prometer terminar antes dos meses de demônios do próximo ano. O príncipe pergunta, curioso: qual será o principal desafio que está demorando tanto? O cavaleiro explica: o verdadeiro problema está na construção do muro em si. Teremos que selecionar e polir cuidadosamente cada pedra para garantir que se encaixem perfeitamente. Caso contrário, o muro não resistirá bem. O príncipe decide prosseguir com o plano do seu cavaleiro de cavar a vala e construir o muro ao mesmo tempo. Quando chega a hora de construir o muro, ele tranquiliza seu cavaleiro e revela: a oficina de alquimia de Grey Castle está produzindo uma coisa nova chamada cimento, que certamente impressionará a todos. Naturalmente, o cavaleiro está todo atento, pois nunca tinha ouvido falar de algo chamado cimento em toda a sua vida. Na cena seguinte, estamos do lado de fora da sala do forno de cimento em Bordertown, onde vemos os dois parados do lado de fora da casa. O príncipe explica que fazer cimento é bem simples porque as matérias-primas são abundantes aqui. Mas o verdadeiro truque está em acertar a temperatura de calcinação. Infelizmente, ele não consegue se lembrar da temperatura exata necessária,
e não há como medi-la com precisão neste mundo. De repente, a porta da casa se abre, revelando Ana. Antes que o príncipe entre, nosso herói diz ao seu cavaleiro: fique para trás. Está claro que o príncipe está usando os poderes de bruxa de Ana para criar seu cimento, e ela parece perfeitamente adequada para a tarefa. Antes de sair completamente nua, nosso herói lhe entrega seu casaco mais uma vez. Quando ela sai da cabana, ela expressa com entusiasmo: fiz o que meu príncipe me pediu. Lá dentro, encontramos um monte de cimento no chão. O prota verifica rapidamente o produto para ver se o experimento deu certo e decide testá-lo antes de produzi-lo em larga escala. Curiosa, Ana pergunta: onde você planeja usar o cimento? O prota explica: ele pode ser usado para construir casas, pontes, estradas e muito mais. Ele destaca como isso os protegerá de desastres naturais como chuva, calor ou neve, que poderiam danificar suas casas. Dou todo o crédito pelo sucesso da fabricação do cimento a Ana, diz ele, reconhecendo seu papel crucial. Do lado de fora da casa, eles finalmente colam algumas pedras quadradas com o cimento. Tanto o cavaleiro quanto Ana ficam agradavelmente surpresos com o resultado. O cavaleiro não consegue deixar de se maravilhar com essa descoberta incrível, enquanto nosso herói a inspeciona atentamente e fica igualmente surpreso ao ver que ela parece muito mais resistente do que a que se obteria compactando terra e lama comuns. O cavaleiro até tenta separar as pedras, mas, apesar de exercer toda a sua força, ele não consegue movê-los, muito menos desgrudá-los. O príncipe lembra o seu cavaleiro: você está subestimando as coisas porque essa coisa é melhor feita do que você pensava originalmente. O cavaleiro também está impressionado com a fascinante invenção de uma substância pegajosa que se transforma em rocha sólida em pouco tempo. Ele está bastante confiante de que, com isso, conseguiriam facilmente cobrir toda a fronteira em 5 anos. Mas nosso prota descarta a necessidade de um projeto tão grandioso, dizendo: nem os muros mais altos conseguem impedir a entrada dos inimigos de dentro. O primeiro inimigo deles é a luta contra desastres naturais para garantir que seu povo não fique desabrigado. Ele está determinado a provar ao mundo que as bruxas são o recurso mais produtivo da humanidade. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.